Olá, pessoal! Estou aqui em mais um GLCast e hoje quem vai me acompanhar nesse bate-papo é o Thiago, da Casa Grande Consultores, que é uma empresa especializada na parte de vendas via representante comercial. E a gente sabe, Thiago, que é uma dor de muitos clientes nossos e ouvintes aqui do GLCast. Então, primeiro, te agradeço por estar aqui hoje para bater esse papo comigo. Obrigado, eu que fico feliz em ser convidado, é uma honra estar aqui, espero poder atender as expectativas aí dos nossos telespectadores e ouvintes. Ah, com certeza vai, porque tua expertise é algo que a gente escuta muito no mercado, é uma dor de empresas que já trabalham com representantes comerciais. Há aquele estigma, né, Thiago? O representante comercial vai deixar de existir, um dia vai morrer, a parte do serviço dele. Qual que é a tua opinião sobre esse estigma aí? Olha, a nossa empresa existe desde 1987, eu comecei a trabalhar nela em 2005 e os meus familiares que fundaram a empresa ouviam a mesma coisa, eu acho que a gente ouve isso até hoje, mas se a gente for olhar em números absolutos, a gente tem que entender duas coisas. 80% da venda da indústria desse país e de distribuidoras ainda é feita via representante comercial. 80%? Não tinha esse número. E a segunda coisa é o seguinte, vamos pegar numa rede social profissional, que é o LinkedIn. A vaga mais procurada é programador de software, né? Com sim. 14 ou 15 milhões de vagas ano. A segunda vaga mais procurada é representante comercial com 8 milhões e meio. Nossa, Thiago, eu não tinha noção. Isso no número de 2023. Então, assim, se tá para acabar... Tá longe. Não acho que é tão cedo. Eu acho que a gente vai viver ainda um bom tempo com esse canal. O que mudou é o tipo de profissional. A primeira viagem que eu fiz com um representante comercial foi em 2005. A primeira eu fiz para Criciúma, a segunda para Erechim e a terceira para São Leopoldo. E em São Leopoldo eu estava com um senhor que vendia trajes. Trajes típicos gaúchos? Não, traje social. Traje social. Camisa, terno, costume, coisas assim. E esse senhor me ensinou duas coisas. Uma, que todo pedágio que tu passa, tu podia tomar lá um café, e ele usava bem o dinheiro do pedágio para isso. Mas a segunda coisa era o que não fazer, porque eu acho que quando tu estás com uma pessoa, no mínimo tu aprende o que fazer ou o que não fazer. E esse senhor, ele, quando ia atender o cliente, ele abria o mostruário e dava um passo para trás e falava, fica à vontade. E ele não falava mais nada durante o atendimento. Então, eu acho que esse tipo de profissional não tem mais espaço. Estou te falando de coisa de 20 anos atrás. Sim. Mas ainda existem profissionais que não estão adaptados a como vender produtos, desde uma commodity até produtos de valor agregado, e que não é um atendimento que funciona, por exemplo, como esse mau atendimento desse profissional. Para esse tipo de profissional, eu acho que o mercado já mudou e eles estão sentindo as dores. Então, uma coisa é, o canal de vendas via representante, eu não vejo probabilidade de acabar tão cedo, mesmo com toda essa digitalização que a gente vem seguindo. Agora, o representante de antigamente, o caixeiro viajante, ou essa pessoa que tentou fazer da profissão representante comercial um passatempo ou não profissionalizado, esse não vai se sustentar no mercado. O famoso tirador de pedido, né? Talvez para esse profissional não tenha mais espaço. Vamos fazer uma continha simples assim, tá? Se pensa numa pessoa que quer ganhar 10 mil reais, tá? Se ela ganhar 10 mil reais, hoje o imposto para representante comercial no lucro presumido ou no Simples Nacional, para quem ganha em torno disso aí, é 16%. Então, de 10 mil já perdeu 1.600. Vamos pegar R$1.000, que é um custo baixo por semana de viagem. Entre bem baixo, né? Translado, estacionamento e hospedagem. Tá? Tipo assim, a pessoa vai viajar muito pouco, vai estar numa região muito perto. Só isso já foi R$5.600, sobrou R$4.400. Com certeza, aqui em Jaraguá do Sul, ela trabalharia em boas fábricas com garantido. Sim. Então, assim, tá muito cara a estrada. Então, não vai ficar profissionais que não conseguem performar bem. E para performar bem, é um conjunto de ações aí que precisam ser trabalhadas
E por isso eu vejo que precisa profissionalizar urgentemente o canal de vendas representante comercial, começando pelo representante, mas não esquecendo da indústria. Na indústria também. E, Thiago, como que tu caiu nesse meio para auxiliar e prestar consultoria para a indústria e para os representantes? Conta um pouco como que tu começou a tua trajetória. A Casa Grande começou com meu pai e com meu tio. Eles começaram dando curso para vendedor de loja e secretária de médico. Então eles faziam cursos abertos para esse tipo de profissional. Esses dois nichos, Esses bem dois nichos específicos. E depois eles foram vendo que esse canal de vendas representante era muito relacionamento, pouco processo. Então acabava, quem era um gerente de vendas, acabava sendo um representante que performou bem e estava cansado da estrada, ou uma pessoa que falava bem, que tinha amizade com todo mundo, e ok, é uma parte importante do jogo. Foi importante também por muito tempo, ainda só é, não né? É o jogo inteiro, né? Então, dentro de todo esse contexto, eles viram uma lacuna, e se tu fores olhar hoje, Fundação Getúlio Vargas, SPM, Dom Cabral, que são as 3 principais escolas de negócio desse país, nenhuma delas fala sobre representante comercial. Existe um curso, uma graduação em 7 instituições de ensino para formar tecnólogos em representantes comerciais. Isso começou em 2007 ou 2008. Super recente, né? 4 fecharam, só tem 3. Então, assim, ó, se você quiser se profissionalizar sobre esse canal, você vai ter que procurar imersões, como tem na Multiplier, por exemplo. Mas não existe hoje para te falar assim, ó, vou estudar isso. Se tu fizer faculdade de gestão comercial, se tu fizer MBA de gestão comercial, e citei aqui as 3 principais escolas de negócio desse país, ninguém fala disso com profundidade. Então a gente encontrou ali um nicho de mercado para começar a trabalhar. E nesses quase 40 anos aí que existe a empresa, a gente passou aí por mais de 200 empresas de 22 segmentos, estruturando esse tipo de canal. Então, quando eu entrei na Casa Grande, acabou sendo um momento onde meu pai e meu tio não queriam fazer o trabalho sujo de viajar com representante, de fazer a parte do diagnóstico, de ir a campo. E eles falaram assim, ó, vamos botar alguém que tem energia para pegar e fazer isso, que vai pegar ônibus. Vamos pegar o Thiago e foi na estrada. Pegar e fazer isso. Então, assim, eu fiquei por um bom tempo, 2 anos eu trabalhei como secretário, assim, digitando apresentações. A época ainda era o mimeógrafo e aquele negócio... Nossa, cheirinho de álcool na folha, né? Isso, e como é que era aquele outro negócio transparência, que a gente botava Sim, a folha no retroprojetor, né? Retroprojetor. Então eu tinha que fazer esses tipos de impressão. Então 2 anos eu fiquei assim, e outros 10 anos eu fiquei indo junto com eles fazendo o serviço que eles não gostariam de fazer. Indo a campo, pesquisando e vendo como é a vida do representante na rua, basicamente isso. Também tendo que fazer contratações de representante, daí eu vi que como é que eu vou fazer isso se eu não tenho network? Então, onde é que eu acho esses representantes? Onde é que eles estão? Que eu acho que é uma dor de grande parte das indústrias quando precisam ampliar, né, buscar representantes para uma região onde é que eles não atuam, um nicho de mercado que eles não atuam, ou se não, eles querem substituir um representante porque ele pediu para sair ou porque ele baixou a performance e optaram por substituir. Onde é que se acha esse tipo de profissional? Então, eu acabei me dedicando a fazer esse tipo de atividade por 10 anos, para daí nos últimos 7 anos começar a atender contas individualmente sem eles, até porque os dois optaram por sair da empresa por motivos distintos. Meu tio acabou tendo um câncer e descobriu em dezembro, operou em janeiro e falou assim, se Deus precisava me mandar um sinal, me mandou. E meu pai optou por abrir uma outra empresa, então eles acabaram saindo da empresa, e daí eu não tive a opção de fazer mais duplas com ele, que era uma questão mais confortável, né? Sempre tendo um para-choque na frente ajudava bastante. Então, eu acabei me especializando nisso, e o que eu consegui contribuir que eles não tinham é que eles acabavam guardando tudo na cabeça. E eu acabei escrevendo tudo isso, fazendo tudo isso em processos simples de uma página, porque pessoas da área comercial generalizando não são pessoas que gostam de ler. Então eu optei por fazer isso, coisas que você pudesse entregar para um subordinado teu, para um suporte comercial, para um analista comercial, para um supervisor de vendas, para um gerente, e dizer assim, ó, eu quero que faça isso. Muito passo a passo, muito didático, que favorecesse escalar e não gastar tanto tempo com repetição de treinamento. E, Thiago, hoje, quando a empresa, a indústria, né, ela te procura, qual que é a principal queixa hoje da indústria frente ao representante comercial? Olha, eu vejo que
Quando uma indústria vai buscar um representante comercial, o que ela busca? Ela busca um representante que tenha carteira de clientes. E quando o representante comercial vai buscar uma indústria, o que ele busca? Uma indústria que já tenha carteira de clientes comprando. Então acaba sendo um desencontro de expectativas, porque um está esperando do outro o que o outro não tem. Porque a indústria, quando entrega uma carteira de clientes para o representante, generalizando, ela entrega uma carteira de clientes inativos. Então vamos pegar um exemplo da GL. Um cliente da GL compra a cada semana, quinzena, mês ou coleção, enfim, vai depender do tipo dele, mas é um ciclo de venda curto. Tá bom, não é um dos mais curtos de mercado, porque, por exemplo, quem trabalha com perecível, em 8 dias o cliente fica inativo. Tá? Mas é um ciclo curto. Então, se eu te entregar uma carteira que está 1 ano sem comprar, não vale nada. É uma carteira que tu já perdeu toda a conexão com o cliente. O cliente já nem lembra da indústria, né? Nem lembra da indústria. Então, e o representante muitas vezes é contratado para abrir uma carteira que ele nem tem. E a estrada tá cara, como a gente mencionou anteriormente, acaba dando um descompasso. Ele não performa, a indústria não apoia e isso acaba não funcionando. Então a maior dor da indústria é achar representantes, ela gostaria de achar representantes que performassem rápido, mas não existe uma bala de prata, existe um conjunto de ações que precisam ser feitos. Uma indústria fidelizar um representante, ela tem que fazer a parte dela. E o seu Wilton, ex-diretor comercial da Duas Rodas Industrial, fala uma coisa que eu acho interessantíssima. Representante novo é uma startup queimando caixa. E se a indústria não olhar por esse lado... Sim, não ter paciência, né? Não ter paciência, não vai funcionar. Porque por mais que tu contrate alguém com carteira de clientes, tu tem que entender que esse representante já está performando para outras pastas. E a zona de conforto dele é performar para as outras pastas. Se você não fizer um diferencial, tanto na conciliação de carteira de clientes aqui, conciliação de carteira de clientes, para quem não está acostumado com o termo, é eu entender que clientes que você atende e o que eu preciso para que ele compre da minha indústria. Então, qual é o nome dele? Quando é que tu vai visitar? Qual é a cidade que ele atende? Que tipo de produto que ele compra? E o que eu preciso fazer? Prazo, preço, treinamento. O que eu preciso ajudar para acelerar esse ciclo de compra? Porque o representante, quando vai visitar a primeira vez, ele espera converter. Só que ele recebe 2, 3, 4 não. Os 5 ele já não volta. Tô dizendo em clientes diferentes. Ele volta a atender clientes com a outra representada. E daí a tua mala vai ficando pro final. Até porque, né, Thiago, como tu mesmo comentou, a rua está cara. E é mais confortável você vender sempre para os mesmos, quem sabe da mesma representada, os mesmos produtos, porque é aquilo que está colocando dinheiro na mesa. Sim. Não quer dizer que uma nova representada não vá te dar oportunidades de ganhar ainda mais. Sim. Mas essa falta de alinhamento, então, na contratação da indústria com o representante, e até a expectativa que o representante pode colocar na indústria, no teu ponto de vista, é o que mais gera esse descompasso inicial. Esse descompasso, e precisa de um processo robusto de contratação. O que é um processo robusto de contratação? Primeiro, quando tu falou sobre o teu ICP de cliente, existe ICP de representante. Vamos esclarecer aqui o que é ICP para a galera que está ouvindo, que talvez é um termo aí que alguns não conheçam, né? Tá. É o nosso perfil de cliente ideal, mas explica mais que tu é mestre nisso. Inclusive, eu não falava ICP, eu falava PCI, mas daí o nosso mentor, Caetano Valdelino, chama ICP e a gente tem que ir se acostumando com como que ele fala. Como a didática manda. Como a didática manda. O que seria um perfil de representante ideal? Não existe só um, existe dependendo da indústria ou distribuidora que ele vai trabalhar. Então vamos falar de idade, vamos falar de sexo, vamos falar de carteira de clientes, vamos falar de ciclo de compra, vamos falar de showroom, vamos falar de tamanho de região, carteira de clientes, registro no CORE, CNPJ, secretária, apoio, prepostos. Então é um conjunto de itens que tu vai dizendo assim, ó, o que eu quero e o que eu não quero. Então a primeira coisa é tu saber claro o que tu serve e o que não serve. Recentemente eu peguei e te indiquei um cliente e tu falasse, Thiago, isso aqui não é nosso perfil de cliente. Eu acho muito legal isso, quando a pessoa tem claro, dizendo assim, ó, bacana, obrigado por indicar, mas não é o nosso perfil de cliente, porque existem características, e acaba que representante tem a mesma coisa, eu tenho que saber o que eu quero e o que eu não quero. Segundo ponto que eu tenho que entender, eu tenho que ter opção de escolha, porque quando tu vai contratar uma pessoa para trabalhar na GL, se só vier uma pessoa, aquela pessoa é perfeita. Não tem comparação, né? Não tem comparação. Agora, quando eu tenho 2 opções ou mais, eu acabo tendo poder de escolha. Então, esse, quem sabe, seja uma das falhas
comuns num processo de contratação. A pessoa opta por assim, ó, esse aqui eu já falei 20 minutos com ele no telefone e resolvi. Como pode tu falar 20 minutos com uma pessoa e resolver uma pessoa que vai ter uma procuração para representar a tua empresa numa carteira de clientes? Então, eu tenho que ter opção de escolha. Terceiro ponto que eu tenho que olhar, eu tenho que fazer consultas. Isso quer dizer, o que são consultas? Eu preciso entender Serasa, eu preciso entender consulta processual, eu preciso entender se ele tem outras atividades de negócio, eu preciso entender se ele está pagando os impostos dele em dia, eu preciso ver como é que os clientes dele pensam sobre ele, o que as outras representadas pensam sobre ele, eu preciso saber com quem que eu estou mexendo. E, Thiago, isso deve ser super incomum, né? Esse terceiro ponto que tu trouxe aqui de buscar a referência. Eu não sei, das indústrias que te contratam, alguém de todo esse histórico já chegou para ti e disse assim, não, já fiz? Não, e tu pode notar que se assemelha muito à contratação de um CLT. Exato. Só que o que eles querem? Eles querem pular caminho. Eles querem cortar, e não existe cortar caminho. Existe tu seguir toda uma trajetória e entender que tem espaço para cada coisa. Cada coisa tem o seu momento. E a própria consulta é tu saber... Vou te dar alguns exemplos só sobre a consulta, tá? Vamos pensar assim, ó. Eu fui contratar um representante que ele tinha $500 mil no Serasa. E eu falei assim, ó. Cara, qual que foi a minha primeira sensação? Não vou te contratar. Cara, tu não dá conta da tua vida. Representante gasta à vista e recebe a prazo. Independente se ganha no faturamento ou na liquidez. Esse cara não vai ter dinheiro para trabalhar. Quando eu peguei e questionei ele sobre por que ele tinha isso, ele me trouxe um processo. Mostrou para mim que ele levou um golpe de um antigo sócio dele, que ele estava processando o cara, e ele mostrou no aplicativo a conta da esposa dele, com R$300 mil de caixa, dizendo assim, ó, é esse o dinheiro que eu tenho. E isso aqui eu tô resolvendo na justiça. Eu contratei o cara. Claro, nada que uma boa pergunta. Em um ano, ele tava top 3 da empresa. Então não é porque tu tem restrição que eu não vou te contratar. Como também eu fui contratar um representante para infantil em Gaspar. Quase não existe modo infantil em Gaspar, né? Então, fomos fazer a consulta processual. Ele tinha 14 processos. Todos eles em comum, roubo de mostruário. Sim. Você quer ser o 15º? Pois é complicado. Consulta sócio. O representante tem uma loja de colchões. Nada contra ele ter outros negócios. Acho bacana, empreendedorismo. Nosso próprio Caetano tem 3 negócios, né? Então, o problema é o seguinte... O Caetano tem 3 CEOs diferentes para tocar 3 negócios diferentes. Esse representante que tinha loja de colchões, ele tinha que abrir e fechar. Ou seja... Além de ser o dono, ele era o funcionário, o atendente, gerente, o financeiro. Então, outros negócios, eu entendi o seguinte. Legal tu ter outros negócios. Não é legal se dependem de você. Então, quando eu faço essas consultas, eu basicamente não estou fechando o olho para os problemas que podem acontecer. E a indústria tem total liberdade de aceitar, desde que ela saiba daquela situação e até onde ela vai poder exigir desse profissional, né? Perfeito. E que daí tem um ponto importante, que se chama atratividade da representada. Porque muitas vezes a representada faz uma lista de exigências, só que esquece que ela não é a mocinha mais bonita da festa. Ela precisa ser atrativa. E o que é ser atrativa para um representante? A primeira coisa se chama carteira de clientes ativa. Essa é a primeira coisa que traz atratividade para o representante. Todo o resto é consequência. Se eu não tenho isso, eu vou ter que compensar nas outras coisas. Na remuneração, nas campanhas de venda, no onboarding, na integração, no apoio ao representante, na busca de clientes novos. É um conjunto de coisas. Mas eu quero voltar lá para a minha parte, que depois eu volto na atratividade. Fiz a consulta das pessoas. Descobri o que eu quero e o que eu não quero. Vai para a entrevista. E daí a entrevista também é um processo interessante, porque eu padronizo as perguntas. Porque o pior coisa que pode acontecer, hoje a gente tá aqui num bate-papo, mas vamos botar assim aqui, isso fosse uma entrevista. Por que tu vai entrevistar para mim de um jeito e pro outro de outro jeito se é o mesmo cargo? A comparação vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. E daí tem gente que chama isso de feeling. Eu chamo isso de preconceito. Porque se eu quero te dar oportunidade igual, o que eu faço? Eu entrevisto você e outra pessoa do mesmo jeito. E faço quem se destaca é as suas respostas. Então eu tenho que ter um processo padrão e eu tenho que ouvir a pessoa. E é muito comum a indústria pular esse passo, entrevistar por telefone, gastar 20 minutos e falar, tá dentro. E se tá dentro em 20 minutos, Thiago, é o quê? É um desespero, é um senso de urgência? É achar que tá acelerando o processo. É achar que tá resolvendo um problema, mas na verdade tá criando outro, né? Um novo.
Inclusive, eu costumo fazer uma analogia com o time de futebol do Barcelona, do Pep Guardiola, do início dos anos 2000. Ai, aí tu vai me pegar, né? Vamos falar de Corinthians? Mas acho que tu já ouviu a expressão do tic-tac. O tic-tac nada mais era que a troca de passe deles. E eles trocavam passe lá da intermediária deles até o gol adversário. E muitas pessoas diferentes no time faziam gol. O que acaba fazendo a maioria das indústrias? Fazendo um jogo de futebol como o Ronaldo Fenômeno fez um gol contra o Santiago de Compostela em 1997. Ele atravessou o campo inteiro, driblou 9 pessoas e fez o gol. O Ronaldo tem quase 500 gols na carreira. Quantos gols ele conseguiu fazer igual? Nenhum. Então, porque uma vez eles contrataram um cara 20 minutos por telefone e deu certo, eles acham que vai dar essa sorte com todos os outros. O mais fácil é você dividir esse processo em várias pessoas. RH, analista comercial, gestor comercial. Porque depois que eu fim da entrevista, eu preciso dar um retorno para a pessoa. E não é raro as pessoas que enviam um currículo e não recebem resposta. Eu acho que é mais comum do que mais comum do que o contrário. Então, assim, eu te entrevistei. O mínimo da educação é, eu te dou 3 tipos de resposta. Contratação imediata, contratação futura, ou tu não atende o nosso perfil e tu tá descartado do processo seletivo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Negócios, né? Eu acho que dar a resposta é um jeito educado e tem que ser rápido. Eu digo que em até 2 dias tu tem que responder a pessoa depois da entrevista. Feito isso, aqui é onde é que essa parte inicial não é tão difícil de estruturar. Essa próxima parte que eu vejo onde é que as indústrias falham. Qual que é o próximo passo? Conciliação de carteira de clientes. Aquilo que eu falei anteriormente. Qual é o nome do cliente? Qual é a cidade dele? Qual é o tipo de produto que ele compra? Quando é que é a data que tu vai visitar? E o que a indústria precisa flexibilizar para te fechar rápido com esse cliente? Mas essa conciliação, Thiago, vamos partir que a indústria forneceu para o representante ou o representante forneceu para a indústria? Os dois lados. Os dois lados. Conciliou com todas essas informações e daí vamos partir para o trabalho. Até porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte, vocês têm uma carteira de... Vou pegar um representante comum do setor de confecção. Um representante bom de confecção tem entre 60 e 80 clientes ativos. Vamos botar que a indústria tenha mais 30, 50. Dá para atender todo mundo de uma vez? Não. Ele também tem outras pastas. Ele não vai parar tudo que ele está fazendo para trabalhar para ti. Eu preciso priorizar. Então quem é que eu tenho mais chance de vender agora? Quem é a pessoa que eu resolvo mais rápido? Porque se eu fosse fazer uma entrevista com você para ser representante e fizesse uma dinâmica contigo e falasse assim, ó, eu preciso que tu tire um pedido imediatamente. Para quem tu ligaria? Nossa, pro cliente que está mais próximo de mim, o recorrente. Uma vez eu vi uma pessoa te elogiando, o Tony, sim. E daí ele falando como ele liga pra ti no final do mês e todo o circo que ele arma pra isso aí. Então, vamos dar o exemplo do Tony. Tá? O Tony pega e se tu ligasse pro Tony, ele seria uma pessoa que te atenderia o telefone. Se tu pedisse pra ele tirar um pedido mínimo de qualquer representada nova, ele acreditaria em ti e tu performaria isso rápido. Então, o Tony não seria uma das pessoas que teria na tua conciliação como prioridade? Sim. Tem outros clientes que você atende que você não tem a mesma sintonia. Okay, a mesma abertura também, né? Tempo de relacionamento. Isso, e tem pessoas que tu pode atender 20 anos e não rola. Simplesmente, tipo assim, ó, ok, se respeitam, mas tu não tem essa moral, vamos chamar assim, esse relacionamento tão aprofundado. E ok, tá tudo certo. Então, quando eu faço isso, a conciliação nada mais é que a priorização. Porque eu preciso ter um negócio chamado vitória rápida. O que é vitória rápida? É o representante confiar que aquela representada performa rápido. E se ele ir fazendo com todo mundo igual, ele vai desistir, porque ele vai voltar para outro negócio. Então eu preciso fazer a conciliação antes do próximo passo. E aí é um bate-papo bem aberto então, Thiago, representante, ó, vamos alencar aqui 10 clientes, eu acho que esses 10 combinam com o teu perfil de cliente ideal da representada, são caras, o teu diferencial de indústria. São caras que já estão do meu lado, são meus clientes em outras pastas, vamos tentar nesses aqui e vai. Iniciaria assim, então, esse... Simples assim. Isso eu faço por videoconferência. Como a entrevista eu fiz por videoconferência, isso ali eu faço por videoconferência. Resolvemos isso? Próximo passo, assinar contrato. Antes, então, de assinar o contrato, vem esse test drive. Todo esse test drive. E daí eu vou assinar o contrato. E daí o contrato, a gente tem que entender que no Brasil existem 26 profissões regulamentadas. E uma delas é a representação comercial, com a Lei 4886 de 1965, governo Castelo Branco, com alteração em 91 no governo Collor e 2010 no governo Dilma. Não mudou muita coisa.
Mas basicamente ela disse o que pode botar num contrato. Quais são os direitos dos representantes, quais são os direitos da indústria. E uma relação sadia nasce de um contrato claro, dizendo o que você pode, o que você não pode, o que funciona, o que não funciona, quais são as minhas regras. Por mais que a própria lei diga textualmente que sem contrato também já existe uma relação tácita, fazendo uma analogia aqui à união estável. Você juntou as escovas de dente, você considerou já que tem direito. Você casou com separação não, é comunhão de comunhão bens. Parcial de bens. Comunhão parcial de bens, assim. Então, a lei também diz isso. O problema é o seguinte, ninguém está seguro da sua parte. E uma relação sadia começa estabelecendo essas regras. Por isso que eu digo que assinar o contrato é no dia 0. E facilitou muito, né, Jaque, a questão da assinatura eletrônica. Porque hoje com R$39,90 ou R$39,90 tu faz assinatura eletrônica. De graça tu faz pelo GovBR. E R$79,90 tu faz pelo WhatsApp. Ou seja, a pessoa responde pelo WhatsApp e tá assinado e tá tudo resolvido, ele não precisou nem ir no cartório. Então eu acho que antes dele ir pro próximo passo, que daí é a parte da integração, que o Chico Pirman chamaria de onboarding, porque ele é muito mais refinado, né, do que a gente. Enfim, que é a parte de tu treinar o representante. Mas eu tô te contratando pra uma empresa que tu já é do segmento, tu já trabalha há 15 anos no segmento e eu tô te trazendo pra cá, tu entende tudo. Tu podes entender de tudo, mas tu não entende da minha empresa. Tu tens que entender a minha cultura, o que eu valorizo, e trazer o representante pra empresa faz toda a diferença. No mínimo um dia, entre um dia e uma semana. Tá bom que tem empresas aí bilionárias aqui em Jaraguá que fazem 2 meses de integração. Mas daí não é o comum. Vamos falar o que 99% das empresas poderiam fazer. Entre 1 e 5 dias é uma excelente integração. Tem que ter padrão. Como é que eu faço padrão? Manual de integração. Manual de integração nada mais é que um book com todas as regras. Eu costumo dizer que a indústria já tem 60% do manual de integração pronto. Ela só não juntou. O outro 40% é um pouco mais difícil. Mas vamos pegar 4 itens que tem em qualquer integração. Conhecimento do produto. Então, característica, benefício, o que eu preciso argumentar sobre o produto. Como vender tecnicamente aquilo ali, né? Por que ele é diferente, historinha, storytelling, tudo isso aqui está dentro da parte de produto. Qual é a segunda coisa que eu tenho que ter? Política comercial. Quais as regras? A pior coisa que um gerente, que uma indústria pode fazer é fazer o seguinte, qualquer negociação me liga. Eu estou ocupado e não estou produtivo. Eu tenho que botar isso na ponta. O que é botar isso na ponta? O representante tem que ter a mesma autoridade que um CEO teria. E ele tem que saber que se ele mudar a regra, isso tem alguma compensação, que pode ser até a diminuição da comissão, dependendo de como isso foi condicionado lá no contrato. Então, política comercial nada mais é que regra. Frete, prazo de pagamento, boleto mínimo, pedido mínimo, tudo isso está dentro de uma política comercial. Terceira coisa, conciliação de carteira de clientes, que foi aquilo que a gente combinou lá naquele dia. A gente volta a fazer a conciliação porque elas são em 3 momentos. A primeira é antes de ele vir ali, a segunda é na própria empresa, e a terceira eu já vou falar logo adiante. E a quarta, e não menos importante, combinados. Se tu pensar por que os casamentos terminam, a maioria dos casamentos terminam é por problema financeiro. E falta de diálogo, né? O segundo é por picuinha. E sabe o que é picuinha? Picuinha é o seguinte, tu fosse educada de um jeito, o teu marido foi educado de outro. Vocês vão morar juntos e tu só tens uma visão de mundo, que é a visão que teus pais, as pessoas que te criaram, te educaram, e teu marido da mesma forma. Vou te dar um exemplo. Eu sempre tive pessoas que moraram na minha casa. Existia uma época que a empregada doméstica dormia na casa da pessoa. Essa moça que cuidava lá de casa, ela fazia sanduíche pra mim e eu podia comer na sala. E eu acostumei toda a vida a comer na sala. E a minha esposa nunca comeu na sala e isso era proibido na casa dela. Quando ela viu eu comendo em casa... guerra! Guerra! Eu falei, mas como a dona Mônica fazia isso pra mim? E ela buscava o prato? E eu não precisava fazer nada? Como é que tu não veio buscar o prato? Nossa, tua esposa já tem um degrau a mais pro céu, né? Até hoje a gente não se entendeu nisso. Então, assim, tem que entender que o que pra mim é normal, pra ela não é normal. O que pro representante é normal, pra indústria pode não ser normal. Então, o quarto item é combinados. A gente precisa dizer assim, o que me ofende, o que te ofende. Porque, por exemplo, você já deve ter ouvido representantes que uma determinada campanha de vendas foram lá e botaram pedidos falsos. Eles programaram sem conversar com os clientes. Então é o seguinte, a indústria que já teve isso começa a desconfiar de todo mundo.
É aquela velho ditado, né? Os bons pagam pelos maus. Pelos ruins. Então é o seguinte, deixa eu te dizer quais são meus traumas. Porque isso vai ser gatilho pra mim desconfiar de ti. E eu preciso ter essa conversa. Eu preciso deixar claro o que me incomoda. Então esses 4 assuntos fazem com que tu faça uma integração se tu não tem tudo isso estruturado. Agora, quero fazer uma integração muito boa. Cara, são mais de 60 itens que tu tem que trabalhar. Mas começa pelo básico, faz esses 4 que tu já tá na frente de 80% das indústrias. E todo esse processo, Thiago, que a gente conversou até agora, desde a parte de análise, de documentação do representante, da entrevista, da integração, do momento 0 até o momento em que o representante vai para a rua levando o nome dessa empresa para a sua carteira de clientes. Qual é o tempo médio estimado para tudo isso? Para quem está nos ouvindo entender assim, tá, vamos seguir os itens básicos do Thiago, que o Thiago está me falando aqui, eu não faço nada hoje, mas, anotei aqui, vou seguir. Qual é o tempo que essa indústria tem que saber que ela vai estar nesse pré-relacionamento com o representante até ele começar a dar frutos? Eu vou te dar 2 respostas. Uma é o seguinte, quando tu começar a fazer isso, tu vai te atrapalhar todo. Por quê? Porque tu não tem os processos bem definidos. Então, a chance de tu querer cortar caminho e pular etapas vai ser gigante. Ser um Ronaldo Fenômeno é grande. É grande. Só que quando tu começar a fazer isso, e deve demorar para te estruturar entre 3 a 6 meses, dependendo da equipe interna que tu tem e quanto tempo tu vai dedicar para essa operação, tu vai começar a optar por uma coisa que se chama recrutamento constante. O que é recrutamento constante? Quando eu vou no mercado com fome, eu compro mais do que eu preciso. E eu compro errado. Quando eu vou no mercado alimentado, eu acabo, e com uma lista, eu acabo seguindo e sendo mais assertivo. Segregando mais, né? Então, contratar representantes, para mim, existem 12 lugares onde é que tu podes buscar representante comercial. 12 formas diferentes de tu buscar. O exemplo, o Core, tem balcão de oportunidades, é de graça. Tirando o da Paraíba que cobra R$20 o anúncio, todos os outros são de graça. Tu pega o LinkedIn, tem os grupos, Facebook, Instagram, enfim. Tu vai pegar sites especializados como a Cato Online, existem sites só para busca de representantes. Vagas de representante, Rafidme, GoRap, existem 7 sites, existiam 14 antigamente, agora só 7. Então assim, existe uma diversidade. Eu preciso estar anunciando nisso de tempos em tempos, para mim criar uma coisa chamada banco de dados. E daí eu entrevistei uma pessoa que não necessariamente eu vou contratar ela agora, mas ela fica no meu banco de reserva. Daí quando isso está acontecendo de uma maneira fluida, um processo desse não demora mais do que 2 a 3 semanas, tá? Agora, quando isso não está acontecendo, provavelmente ele vai se estender mais, porque só na parte de eu ter 2 candidatos fica difícil. Porque cada vez eu pego um candidato mais especialista, mais nichado pro meu tipo de negócio. E assim, a galera não precisa se assustar, né? Se primeiramente vai durar de 4 a 6 meses, depois vai durar de 3 a 5, depois de 2 a 4, daqui a pouco tá nas 3 semanas que tu citou aqui. O lance é para as indústrias entenderem essa necessidade de ter um processo claro e a mesma atenção que dão muitas vezes para contratar um líder, um gestor comercial, que esse processo demora um pouco mais do que uma vaga operacional, digamos assim, ter esse mesmo tempo, essa mesma calma para contratar o representante comercial, então, né? Quanto custa contratar um representante errado? Quanto custa contratar certo? Porque o que é mais fácil? É eu empurrar um carro parado ou empurrar um carro andando, em movimento? Com certeza ele em movimento é mais fácil. Então assim, fazer um processo robusto de contratação vai favorecer que isso seja mais rápido, que a gestão seja mais simples. Agora, se eu contratei errado, por mais que eu empurre, às vezes não vai nem se mexer. Porque várias pessoas que estão nos ouvindo agora já contrataram representantes que nunca venderam. Eu ouvi o teu podcast lá com o Caetano e teve pessoas que entraram na GL e não duraram um dia, né? Acho que teve gente que não veio nem receber, provavelmente. Esse dia não. Porque não se adaptaram à cultura. Sim. Quantos representantes que não se adaptam à cultura? Mas a gente aprendeu isso também, Thiago. Essas pessoas que o Caetano conta lá no passado, era justamente o mesmo problema. Só que no nosso caso eram pessoas CLTs que vinham trabalhar internamente. Mas é aquela contratação na pressa, na urgência, aí você faz uma entrevista mal feita e não, vem amanhã, consegue começar amanhã? Então vem. E aí não explicou a cultura, não alinhou as expectativas e a pessoa chegou no ambiente, viu que não era aquilo. Hoje, também deixamos mais robusto a contratação e por isso que hoje a nossa rotatividade é
praticamente zero, né? A gente tem contratações, mas porque a equipe vai crescendo. Mas a gente passou por esse erro também. Que é normal para qualquer empresa até aprender a ter os processos muito bem definidos. Então, assim, ó, errar faz parte. Insistir no erro é que não deve existir. Por isso que quando tu termina uma integração, um outro ponto relevante é tu fazer a viagem a campo. Porque quando você ensina uma pessoa e ela veio para um treinamento, ela fala assim, ó, entendi. Daí tu fala, me explica. Friedman é um cara que é um tipo de treinamento para shopping center, para varejo. Ele tem uma técnica chamada mostre-me. E eu acho muito fantástica ela. Porque ele fala assim, ó, eu te expliquei um negócio. Aí tu fala assim, ó, entendi. Tá, então me explica. Gagueja toda. E a pessoa trava. Então assim, ó, o representante ele tem a sensação que ele entendeu. Até porque assim, ó, me explicar se eu entendi. Só que ele precisa fazer isso sozinho. Então, logo que terminou a integração, na semana subsequente, e não pode negociar isso, eu tenho que viajar com o representante a semana inteira. E essa indústria já tem que ter uma equipe preparada para fazer isso também, né, Thiago? Muitas vezes... O gestor comercial, o gestor de venda, supervisor, gerente, enfim, tem que ir lá acompanhar esse cara. Por quê? Porque ele tem que aprender a fazer sozinho. E ele tem que ter uma coisa em mente. Precisa ter vitórias rápidas. O que é vitória rápida? Ele converter clientes e ele se sentir motivado. Porque se ele for em vários clientes e a conciliação foi errada e ele não converteu, na outra semana ele desistiu da tua pasta. Porque ele vai voltar pro básico dele, porque ele já pulou uma semana indo na tua integração. Ele foi uma semana e não vendeu nada. Tá faltando dinheiro para ele. Porque o que o prestador de serviço vende? É o tempo. É o tempo dele. E o tempo é um ativo perecível. Ou seja, ele perdeu 2 semanas se ele não converteu. Então faz parte da indústria entender que tem que converter rápido. E por isso que o seu Wilton fala que o representante novo é uma startup queimando caixa. Porque para te abrir um mercado, tu vai tirar alguém do lugar. E tu vai ter que mexer nas tuas margens. Não existe conquistar mercado com margem alta, não inicialmente. Sim. E dependendo do mercado que tu trabalha, centavos fazem a diferença. Dependendo dos mercados, tu não vai ser no preço que tu vai negociar, mas tu vai ter que dar outros tipos de coisa que custam dinheiro. Então, fazer essa viagem vai fazer toda a diferença. E terminar a viagem com feedback do que funcionou e não funcionou, nessa relação transparente representante-indústria, e também a conciliação de carteira do que ele vai fazer para os próximos, porque você já vai ter visto alguns clientes que servem e outros que não servem, para direcionar ele para o trabalho. Não deixa ele igual cabrito solto no pasto, tem que orientar, né? Exatamente. Eu costumo fazer uma analogia com criança, com filho quando nasce. Eu tenho um filho de 3 anos. Quando meu filho nasceu, a gente ganhou alta, vamos botar num dia à noite, no segundo dia à noite. Eu falei, não, deixa eu aqui no hospital. Eu não vou levar isso pra casa aqui, que eu não dou jeito de cuidar, não sei o que. Daí a gente foi no outro dia de manhã. Eu botava o dedo no nariz dele. Todo mundo que é pai e mãe aqui, já o primeiro fez filho isso. já fez isso, porque quietinho, parou de chorar, tu acha, morreu? Representante é como filho quando nasce. Tu tens que dar muito mais atenção do que com um filho maior, porque o filho maior não vai morrer sem respirar. E já vai no banheiro sozinho, toma banho, pega comida. Então, tu não dá atenção pro representante e deixar ele andar sozinho, o natural dele vai ser voltar para as antigas representadas dele e vender. Porque isso é o que performa, o que garante o resultado dele. Então, ou eu dedico tempo, ou ele não vai performar. Vai ser uma questão de sorte. E eu não acho que quem está ouvindo esse podcast está querendo trabalhar com questão de sorte. Sim, não existe, Tudo né? isso que eu falei aqui é um nome bonito, é processo. É criar um padrão para te seguir. E não fazer isso na dependência de um gerente estrela, de um analista estrela, de alguma pessoa estrela. Na verdade, a estrela é a indústria, a estrela é o cliente, a estrela é o representante, não é quem está levantando a bola para eles. Ô Thiago, e há muitas contratações, aqui a gente está falando, né, falou muito dessa conciliação de carteira, de acompanhamento, mas há certos movimentos onde é contratado um representante que não tem essa carteira de clientes e a representada também não tem, é uma região nova, é um representante que já tem algumas pastas, que pode até ter alguns clientes que conversam com aquele, mas não tem exatamente a certeza se vai dar match. Existe isso ou aí é mais difícil de dar certo? Se eu for te falar da anos 80, assim, e pegar as duas indústrias que eram referência no país de moda, do Loren e Havaianas, tá? Elas eram as duas melhores escolas de representante desse país.
Eles pegavam pessoas entre 23 e 25 anos e treinavam elas para serem representantes. Do zero. Do zero. Se tu pegar qualquer representante que passou por essa escola, por essa formação, tu vai falar assim, ó, uau, porque ele foi educado desde o início. Só que daí tem um detalhe que é relevante. Teve um cliente meu de São João Batista que falou assim pra mim, agora eu descobri o teu segredo, Casagrande. Daí eu falei assim, queria descobrir qual é o meu segredo, que nem eu sei. Ele assim, ó, eu sempre tentei contratar representantes sem carteira e o teu segredo para funcionar aqui na minha empresa foi contratar representantes com carteira. Eu concordo que eu posso contratar representantes sem carteira e a indústria não ter carteira. Eu só pergunto o seguinte, você tem tempo para esperar? Você tem paciência para isso? Porque quando a gente vai contratar um funcionário CLT, a gente quer o quê? A experiência dele. Quando a gente vai contratar um representante, a gente quer o relacionamento dele com a carteira de clientes. Se eu puder esperar, ótimo. Agora, são raras as indústrias e distribuidoras desse país que conseguem esperar para que o representante possa performar. E, principalmente, como aguentar, como subsidiar ele. Porque a lei não permite que a gente faça subsídio. O jeito de eu subsidiar um representante é a campanha de venda. Campanhas de vendas mais fáceis, onde possa vir dinheiro para a mão dele. Agora, se eu não tiver esse caixa e esse tempo para esperar, daí eu não acho relevante fazer isso. Agora, quando eu tenho isso, com certeza tu vai entrar em destaque, como a Havaianas do Loren dominaram o mercado por fazendo anos, isso, né? Então, é uma alternativa, mas não é para todo mundo. Entendi. E, Thiago, indo agora, falando um pouco do representante, né? Tem o outro lado. Aqui a gente falou bastante da indústria, o que ela precisa observar na hora de contratar, alinhar essas expectativas. E o representante, o que ele precisa olhar também na hora de escolher uma indústria para ele representar? Quais expectativas ele precisa deixar claro na mesa e entender se essa indústria vai conseguir suprir aquela expectativa? Bom, eu vou te dizer alguns pontos que eu acho relevantes. A primeira é o seguinte, o representante precisa saber se apresentar. Porque hoje não é raro não. Eu acho difícil a gente achar um representante que sabe fazer currículo. Então ele não sabe nem dizer o que ele tem. Então, para ele se apresentar para uma outra indústria, ele precisa primeiro passar uma barreira, que é o cartão de visita dele. É o currículo dele. E dentro do currículo dele, é difícil tu achar um currículo que se destaca. No currículo dele, ele tem que deixar claro qual é o tipo de indústria que ele quer trabalhar. Porque a carteira de cliente dele só pode ser um tipo de segmento. Ele tem que ser específico, ele tem que trabalhar dentro de uma estrutura. Ele pode abrir se ele tiver estrutura para isso. Outras pessoas trabalhando para ele. Agora, pensando no representante que é ele e um apoio, uma secretária, um pré-venda, alguém ali, ele acaba tendo menos chance de atender vários nichos de mercado. Então é bom para os representantes que estão nos ouvindo entender essa importância do nicho, né? De ser especialista. Ele tem que ser especialista em alguma coisa. Não adianta eu querer ser bom em tudo. Eu conversava, por exemplo, com o Baratella. Daí ele perguntou assim, por que tu escolheu trabalhar com um representante comercial, um negócio tão específico? Eu falei assim, como é que tu quer que eu seja palestrante de vendas ou coisa assim, com tanta gente tão grande? Com tanta gente tão especialista já naquela área deles, né? Então assim, ó, eu escolhi um ponto onde era um oceano azul. O que é o oceano azul? Tem poucas pessoas trabalhando, profissionalizando nessa área. O representante tem que escolher o oceano azul dele. Ele pode mudar isso ao longo do tempo? Pode, mas custa caro. A indústria, quando ela pega e tem um produto, por exemplo, de 20 e ela quer depois melhorar o produto e ir para 40, ela perde a carteira de clientes e a carteira de representante. Porque o cara que vende 20 não vende no de 40. Então, o representante tem que ser especialista em alguma coisa. E ele tem que procurar indústrias que têm adesão a isso. E ele também tem que ser proativo. Nesses 12 lugares que eu comentei que tem para buscar, onde é que ele está levantando a mão? Onde é que ele está procurando indústrias com isso? E ao mesmo jeito que a indústria faz perguntas para o representante numa entrevista, ele tem que ter as perguntas dele. Ele tem que selecionar a indústria, ele tem que entender os combinados que não partem da indústria para o representante, tem que partir dele também. É uma relação equivalente. Não é uma relação onde um é superior ao outro. É uma relação equivalente. Só que eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que estar preparado para saber o que perguntar.
Eu vim aqui num dia do curso do empresário de vendas e eu vim para cumprimentar um representante que estava aqui. E daí eu fiquei ouvindo ali, era a parte do André falando. E o André falou uma frase que eu gravei, esses dias eu falei para ele assim, que não saiu da minha cabeça. Ele falou assim, ó, se você tiver a chance de conversar com um diretor comercial, com o CEO da sua empresa, o que você vai perguntar? E quantos representantes que quando tem essa oportunidade não sabem o que falar? Então tu tá no meio de um processo seletivo e tu não sabe o que perguntar e depois tu vai reclamar de uma coisa que para a indústria já era o combinado, mas você não combinou, você não perguntou. Do mesmo jeito que a indústria tem que se tornar atrativa para o representante, o representante tem que se tornar atrativo para a indústria. E como é que ele se torna atrativo? Com estrutura, com especialização, com carteira de clientes, com fidelização, com cliente que não pula a compra, com cliente que dá preferência para ele, e isso se conquista com várias coisas. Exemplo do pós-venda, que é uma coisa que raramente representante faz. Porque quando dá um problema, quem que o cliente está procurando? O representante. Só que ele se esconde. Ele é um exemplo nisso? Vamos pensar assim, ó, vamos pegar o exemplo da confecção. Confecção que é um cliente da GL e é um cliente, vou botar assim, ó, 25% dos meus clientes foram confecções. O que um lojista quer de uma indústria? Lucro e giro. Ou seja, vender com margem e vender rápido. Quantas vezes o representante que vende confecção está preocupado lá, dá treinamento para o ponto de venda? Quantas vezes ele está preocupado com estoque? Quantas vezes ele vai lá, como é que está isso exposto, o produto? Ele não está preocupado. Daí ele fica reclamando que foi trocado. Mas claro, o que ele fez? Então assim, ó, é uma coisa muito mais complexa. Ser representante não é só viajar e tirar o pedido. É tu estar preocupado com ele. Eu já participei de showroom onde foi 40 clientes. Dos 40 clientes, 2 foram com a lista do que vendeu e que não vendeu. Outros 38 não foram. Cada vez isso está mudando, está ao contrário. O pessoal está preocupado com o giro. Todo mundo que vende para revenda está preocupado com aquilo ali. Quem vende para consumir está preocupado com outras coisas. Você está preocupado com o que seu cliente quer? Então, eu sugiro que o representante seja especialista. Ele saiba se mostrar e esteja preparado para avaliar no seu processo seletivo de uma nova representada quais pontos que ele quer olhar no seu perfil de representado ideal. Mas tem um ponto também que é relevante. Quando ele faz todo esse processo, ele precisa entender, ele tem um limite. Ele não pode ter 200 pastas. Porque no exemplo que eu te fiz no início, 10 mil reais, eu posso ganhar 10 mil reais vendendo 1.000 para cada pasta. Eu posso vender 10 mil para uma. Para ele é muito mais fácil vender 1.000 para cada pasta, porque ele fica só com o suprassumo de cada um. Só que daí ele não é relevante para ninguém. Ele só vai ser relevante para a indústria se ele vender acima da meta do projetado do potencial daquela região. E isso precisa de tempo, que é um ativo perecível, como a gente falou. Então ele escolher a quantidade de pastas que ele consegue dar atenção e não mentir para ele mesmo que aquela pasta é só para pagar o combustível, para pagar tal despesa, ou porque ela é rápida ou não sei o que, daí ele não vai ser bom para ninguém. É melhor não ter, né? É melhor não ter. Então, eu acho que ele tem que fazer da mesma forma, só que poucos estão preparados para isso. E a gente percebe, Thiago, que o próprio representante comercial, conversando, né, com vários, assim, a GL acaba sendo um case da representação comercial pelo histórico que o seu Gabriel e depois o Caetano construíram ao longo desses quase 40 anos. Então, hoje, imagina, um escritório de representação de fios, que tem equipe de marketing, tem aqui podcast, o nosso GLcast, promove imersão e tem um showroom de mais de 1.000 metros quadrados e uma equipe de 17 pessoas. Isso, para alguns representantes, é inimaginável chegar nesse tamanho. Mas, claro que foi uma construção. E aí, muitos representantes, principalmente do meio têxtil que a gente conversa, primeiro o cara nem se enxerga como um empresário, né? Ele se vê como um mero vendedor, sabe? E tem esse estigma ainda. Parece que o vendedor, ele se acha abaixo de outras profissões. Sim. Mas tem muito representante comercial, os que se sobressaem, que ganham mais que médico, que ganham mais que advogado, que ganham mais que engenheiro. Muitas profissões autônomas, né? Reconhecidas. Basta, primeiro, o cara se enxergar como um profissional à altura e buscar esse tipo de profissionalização, né, Thiago? Sim. Porque hoje tem uma imersão que a Multiplier promove, que tu até citou, que é o empresário de vendas, para o cara transformar a mente, deixar de ser o representante comercial, um vendedor, para ser um empresário, entender que tudo aquilo que ele coloca
para dentro, ele não está ajudando a indústria ou ajudando a sua vida pessoal. Não, ele está construindo o seu negócio. Sim. Então, essa busca por profissionalização, você vê crescendo ou diminuindo, ou você vê uma galera meio obsoleta aí na praça. Eu acho que tem de tudo, mas eu acho que tu fosse muito feliz quando tu falou da primeira parte de aceitação. Porque ninguém nasce e fala assim, eu quero ser vendedor. Independente se vai ser representante ou vendedor seletista em alguma indústria ou comércio, prestação de serviços desse país. Então, assim, as pessoas veem isso como uma profissão marginal. Porém, é uma das poucas profissões que tem uma ascensão social tão rápida, dependendo pouco de estudo no início. A diferença é que para você se manter numa profissão dessa, você vai precisar estudar mais. E estudar pode ser ler livro, pode ser ouvindo podcast, pode ser participando de imersões, graduações, enfim. Existem vários jeitos de tu fazer. Agora não dá para te ficar parado, né? Quando tu lê um livro tipo Receita Previsível e vai fracionando as etapas da venda, isso era inimaginável. Um vendedor tinha que fazer tudo, tinha que bater o escanteio e cabecear. Hoje vocês fracionam muito bem isso lá na GL. Uhum. E outra, com um produto commodity, com uma comissão relativamente baixa comparado com outros segmentos, e sendo case a nível Brasil, a gente não acha uma outra representada igual ou maior do que vocês. Agora, tem que estar disposto a pagar o preço. E disposto a pagar o preço é entender que se funcionou até agora desse jeito, daqui para frente não vai funcionar. E vamos começar no simples. A pessoa precisa de uma secretária, ela pode contratar um negócio chamado CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, botar um estagiário, pagar R$100, não precisa pagar todas as despesas de um funcionário CLT, pode pagar aí um valor de bolsa estudo para meio período e a pessoa pode trabalhar em casa, não precisa nem ter escritório. Então ela pode dar um primeiro passo, como a questão de separar as planilhas, conta pessoal de conta profissional, ajudando, tendo outras pessoas para trabalhar junto. Teve um representante que veio aqui na imersão de vocês e eu insistia para ele vir há um tempo e ele sempre falava, não dá, meio caro, isso, aquilo outro. E ele tinha aquele carro SW4? É assim? Aquele da Toyota, aquela caminhonete lá, enfim, acho que é esse o nome. E era o sonho da vida dele. E ele comprou e ele estava muito orgulhoso. Pronto, conquistei meu sonho agora. Isso, tô resolvido. E ele veio para cá, aquele negócio já no modo defesa. Ele saiu daqui, vendeu o carro, comprou um carro mais barato e outros 2 carros para prepostos. Olha aí, por conta da imersão. Porque ele falou assim, ó, eu estou do outro lado do rio. Então assim, ó, tem que entender que algumas coisas que antes, chegar com um carrão na frente do cliente, coisa, ok, bacana, se é teu sonho, legal, só que a tua empresa tem que vir em primeiro lugar. E ter estrutura para a equipe vai fazer com que eles performem melhor. 3 meses depois, o que ele falou? Deveria ter feito isso antes. Se eu tivesse feito isso antes. Então assim, ó, quantos que ainda estão em tempo de fazer isso, só que tem que estar disposto a pagar o preço. E pagar o preço é tempo. Saber que nada disso é rápido. A GL para chegar onde chegou demorou 40 anos. 40 anos, erros e acertos. Sim. Hoje é contado em verso e prosa os acertos, mas vocês sabem de tantas coisas que não funcionaram tão bem e que as pessoas não dão a mesma relevância porque vocês viraram referência. O representante vai errar também, por mais que ele participe de estude, busque N profissionalizações, né? Ele vai precisar estar disposto a pagar esse preço. E a gente percebe que o pessoal desanima, primeiro porque ainda tem essa coisa enraizada de que o vendedor é a escória da humanidade, né? Não dei certo em nada, virei vendedor. Sim. Gente, é uma baita oportunidade, porque vender é para poucos. Vender com estratégia, vender com segurança, mantendo a sua margem. Você tem que entender de pessoas, você tem que ser meio psicólogo, contabilista, fiscal, né, industrial. Você tem que ser tudo um pouco, né, de tudo um pouco para conseguir apresentar o teu produto e vender. Então é uma baita oportunidade que muita gente tem e que não percebe o quanto ela ainda pode performar. E aí cai naquela zona de conforto. Sim. Né? O quanto é bom. Eu acho que o vendedor, seja ele seletista, como tu mesmo falou, representante, gente, tem que gostar de dinheiro. Se o cara conseguir o carro do sonho, ele tem que pensar no próximo carro do sonho dele. Aí tem que pensar na casa do sonho, tem que ser ambicioso. E sem entender, sem achar que isso é pecado. Dinheiro não é pecado. E o vendedor é uma das poucas profissões que você pode fazer o seu salário. Se você tem uma representada do outro lado que te proporciona, né, o produto, a condição, você pode fazer o seu salário. E não colocar a qualidade de vida antes do trabalho. Porque tem uma expressão chamada TQQ.
que é o terça, quarta e quinta. E muitos representantes optam por esse negócio de terça, quarta e quinta. E segunda-feira é o dia de ele se organizar. E sexta-feira ninguém compra. Ou seja, ele está perdendo 40% da produtividade dele porque ele optou por não trabalhar 2 dias. E é muito fácil a gente se adaptar a isso, a trabalhar menos. Agora, o mercado está cada vez mais concorrido. O que mudou nos últimos 20 anos? Eu acho que principalmente é o acesso à concorrência. Porque antes tu não era tão assediado. Hoje você é. Então o representante tem que estar disposto a pagar esse preço de entender que primeiro vem o trabalho e depois a qualidade de vida, se ele quer ter uma empresa rentável e eficiente. E perpétua, né? Perpétua, tá? E podendo ter a opção de um dia colocar outras pessoas para trabalhar e aquilo funcionar e crescer. Porque já soube que vocês vão entregar o orçamento desse ano. Pois é. Então, parabéns aí pelo excelente resultado do seu primeiro ano à frente. Mas são poucas empresas que podem fazer isso. Sim. E acho que várias indústrias aqui têm um negócio de sucessão familiar, enfim, que nem sempre se adapta. Então, você poder ter essa opção, você precisa ter caixa. Então, querer optar pela qualidade de vida no início pode ser um erro que depois não dá para voltar atrás. Sim, os representantes, muitos deles, né, em sua grande maioria, não separam o CPF do CNPJ. Então o representante não tem nem ideia de qual é o valor que ele precisa para sua despesa pessoal. Sim. E vira aquele bolo, então você sempre está correndo atrás, que nem você mesmo falou, né? Gastou à vista para receber a prazo. E isso é um risco muito grande, porque o cara não consegue, não é nem gastar com algum curso ou com algum treinamento, é não ter dinheiro para investir em si mesmo no seu negócio. E aí, se chega nessa fase, é mais difícil você sair do bolo. E é engraçado, porque assim, ó, vários representantes que performavam bem tiveram um momento ímpar agora, que foi a pandemia. E na pandemia, tirando os 3, 4 meses iniciais ali, onde ninguém sabia o que ia acontecer, depois houve um desabastecimento na maioria dos mercados. E o que aconteceu? Muita gente começou a vender muito bem pelo WhatsApp. E daí, o que a pessoa fez? Se acomodou. Teve um representante de Goiânia que eu liguei para ele, eu tinha entrado numa empresa e fui fazer um diagnóstico e pedi para entrevistar alguns e caiu esse cara. E eu marquei com ele uma videoconferência às 10 horas da manhã e ele pediu se podia ser às 11. Eu imaginei que ele ia atender um cliente, enfim, falei, claro, ok, às 11. E daí quando eu cheguei lá, ele começou assim, Pilates é bom, né? Era uma quarta-feira. 10 horas da manhã ele tava no Pilates. Eu falei, cara, como é que tu consegue fazer Pilates nesse horário, né? Sabendo que tu tens uma região, tu não trabalha só Goiânia, isso, aquilo. Ele falou assim, Thiago, faz 1 ano e meio que eu só cresço. E eu nunca mais fui atender cliente. Nossa. Isso foi na pandemia. Pergunta-se hoje como é que ele tá. Pois é, quanto que ele diminuiu em percentual? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, não tem milagre. Teve um bom momento, ele cresceu, ok, só que não é o momento para te pegar e economizar. E o representante que economiza na principal diferenciação que existe no representante, que se chama visita, ele tá fardado ao fracasso. Porque daí ele entra numa espiral que ele só vai comendo o próprio rendimento. E chega uma hora que ele não tem dinheiro para viajar. E daí é o fim da linha. Aí é o fim de carreira. É o fim da linha. Então assim, ó, ok, existe a digitalização, existe o telefone, se tua venda é recorrente, o cara também não quer visita o tempo inteiro, ele não quer te ver, ele não tem assunto para isso. Mas um mínimo de frequência, né? Um mínimo de frequência tem que ter. Então, assim, ó, criar ambientes para isso, feiras são uma boa oportunidade para isso, showrooms são uma boa oportunidade para isso, lançamentos, enfim, existem várias formas de tu te aproximar e cada um tem um jeito e tu precisa personalizar esse atendimento. Agora, optar por não visitar ou só querer visitar no garantido, desculpa. Tipo assim, ó, se fosse assim, pessoal, toda empresa teria um funcionário CLT ao invés de um representante comercial. Você corre o risco porque a sua profissão também te dá o risco de ganhar muito mais do que os outros. De ganhar 6 dígitos, 7 dígitos, Sim. 8 dígitos. E o que a gente falou no início, né, Thiago? A pergunta que eu te fiz, se você achava que a classe de representantes comerciais, se essa função iria deixar de existir, e tu respondeu que né, não. E citou números aqui de tantas empresas, indústrias procurando representante comercial. E mais, a gente escuta no nosso dia a dia que as empresas realmente elas não estão pensando em deixar de trabalhar com representantes comerciais para trazer o time
interno, mas eles querem trocar representantes. Então, a todo momento, tem indústrias ou querendo expandir para regiões que ela não atua, ou querendo trocar um representante que não está performando bem. Então, é ainda mais opções e oportunidades que tem para a classe de representantes de olhar para si e ver quanto, se o cara quiser, ainda pode crescer. Já que nós temos 5.570 cidades no Brasil. 50 delas são 42% do PIB. 200 delas são 80% do PIB. A gente tem todo um Brasil inexplorado por vários segmentos. A gente vem crescendo a população, e por mais que a gente vai ter uma estagnação disso por a gente ficar mais velho, enfim, a gente ainda é um dos países mais populosos do mundo. A gente tem uma área extensa de um continente. Não tem como fazer isso. Digitalização, banda larga, 30% do nosso país não tem acesso à banda larga. Então, não tem como fugir do representante comercial pelos próximos anos, mesmo com a inteligência artificial, mesmo com a digitalização, mesmo com várias inovações que estão acontecendo. O que precisa é o representante se profissionalizar e a indústria se profissionalizar. E isso, quem sabe, foi uma lacuna que foi deixado de lado. Vários dos teus clientes, se perguntasse para eles, vamos investir num galpão novo, vamos investir num maquinário, num estoque, isso eles têm tesão, principalmente alemão, italiano, eles olham aquilo ali, né? Eles te mostram aquilo com orgulho, certo? Agora fala, vamos investir num treinamento, vamos investir numa campanha de venda, vamos investir numa convenção, vamos investir em profissionalização, eles se arrepiam. Então, acham que é custo, né? Acham que é custo. Então, precisa ajustar esses parâmetros porque o mercado está mais concorrido. E se perder mercado, custa muito caro recuperar. Sim, Thiago, concordo. E eu queria que tu deixasse aqui essa mensagem, né? Tanto para a indústria como para o representante comercial. O nosso papo foi aqui excelente, já avançamos o nosso tempo, porque realmente foi muito produtivo. Eu tenho certeza que a galera que nos ouviu vai tirar muito de toda a tua experiência. E eu compactuo da mesma ideia. Eu acho que o representante, ele tem um oceano azul para explorar, seja com a sua representada ou com outras, mas ele tem que olhar para si primeiro, entender o que está faltando, para depois exigir da indústria, cobrar e quem sabe descobrir novos horizontes aí, né, Thiago? E por favor, deixa a tua mensagem final aí para os representantes e para as indústrias que estão nos ouvindo. Olha, tem uma frase do Denis que eu acho muito legal e eu coloquei isso numa dinâmica da imersão Gestão Moderna de Representantes Comerciais. E eu acho que ela poderia servir tanto para o representante quanto para o industrial. Tá? A gente faz um exercício lá de autoavaliação de diversos pontos sobre a gestão de representantes com 40 perguntas, onde a pessoa diz se faz mais ou menos ou não faz. E ela mesmo se avalia. E daí é um exercício de roda, vai dando o resultado lá se a pessoa tá bom ou não tá bom. E depois no final a gente dá um presentinho e o presentinho é um espelho. Tá? E eu diria assim, ó, indústria, olhe para você e veja se você está sendo honesta com seus canais de venda. Se você não está conflitando o canal desnecessariamente, se você não está comendo canal de uma venda interna ou de um representante ou de qualquer outro profissional, se as suas regras são justas com todo mundo, se você está dando atenção para o seu cliente e se você é atrativa para o seu representante. Representante comercial, olhe para a sua estrutura, olhe para o jeito que você atende cliente, pergunte para ele como é que ele avalia o teu trabalho, veja se você mesmo se contrataria. E a frase do Denis é o seguinte: empresário, se você está com problema de vendas, a culpa é sua. Então, eu termino dizendo para você que se a pessoa não reconhecer que ela está errada, em vão vai ser qualquer coisa que ela tentar fazer. O primeiro passo é reconhecer que todos somos limitados. Todos nós temos mais a aprender e podemos ficar a vida inteira tentando aprender e não vamos conseguir executar tudo. Então, se elas reconhecerem, já é 50% de solução. O outro 50% é mais lento, mas nem por isso não vai chegar. Nem por isso é impossível, né? Nem por isso é impossível.
Obrigada, Thiago. Depois dessa mensagem final, eu quero agradecer demais o teu tempo aqui, esse bate-papo. Pedir que o pessoal continue nos acompanhando aqui no GLCast. Se gostaram, deixe o seu like. Também podem fazer comentários aqui embaixo. Dúvidas, né, para o Thiago, a gente vai estar acompanhando aqui, respondendo. E obrigada mais uma vez, Thiago, pela aula que você nos deu hoje aqui. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, gente.